A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje eu vou comentar com vocês a lição de número 8 da classe de adultos. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para o nosso coração. Hoje nós vamos estudar sobre o tema ética cristã e sexualidade. Eu acredito que Deus em Cristo vai nos orientar muito bem a respeito do assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Então, vamos que vamos? Vamos aproveitar e aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8, ética cristã e sexualidade. É claro que essa lição vai trazer uma orientação específica para o nosso amadurecimento cristão a respeito deste assunto. E é muito importante que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, tenha essa conversa com seus alunos. Esclareça para os mesmos a importância deste assunto em sala de aula. É claro que esse assunto não procura trazer aqui uma depravação total a respeito dos conceitos bíblicos que a palavra de Deus apresenta a respeito da sexualidade. E você, como professor da Escola Bíblica Dominical, deve ser o instrumento de Deus para demonstrar o que a Bíblia apresenta a respeito do mesmo. É claro que hoje nós estamos iniciando esse assunto e é muito importante você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveitar e se inscrever no nosso canal e nos dar o prazer de se tornar um dos nossos alunos. Se você já é um dos nossos alunos, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha também, porque com isso você ajuda a gente a chegar mais longe ministrando a palavra de Deus. E todo o material dessa lição eu já deixei disponível aí num link abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e baixar automaticamente. Muito fácil para você ter acesso. Gente, muito obrigado pelos seus comentários. Obrigado você que está interagindo aí conosco, que Deus em Cristo te abençoe. Eu fico muito feliz em ler os seus comentários. Aproveita, diga aí de onde você é, onde você congrega. Vou ficar muito feliz em te conhecer. Se você estiver interessado também no material da aula em PowerPoint, é só você deixar no seu comentário o seu e-mail, porque na medida do possível eu envio para você sim, para que você possa ministrar na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Lembre-se que a nossa lição é a lição de número 8, ética cristã e sexualidade. Não se esqueça de apresentar o texto bíblico da lição, que é um texto que está na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 7. Vai valer a pena você ler isso com seus alunos. Não se esqueça de apresentar também o textuário, assim como a verdade prática. Querido professor, lembre-se que a sua lição possui 3 objetivos específicos. É importante você ter em mente esses objetivos para você não fugir do assunto da lição. Lembre-se de apresentar, assim como você apresenta o seu tema para os seus alunos, os 3 pontos da sua ministração. Por quê? Porque o seu aluno vai ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado. E isso vai ser bênção para você e vai te ajudar na sua ministração, até mesmo para a interação dos seus alunos. Hoje nós estamos estudando a respeito desse tema e eu acredito que Deus em Cristo vai usar você poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna com a depravação total, por outro lado, alguns cristãos tratam esse assunto como um verdadeiro tabu. Às vezes você encontra até igrejas tratando esse tipo de assunto como uma grande barreira. E é aqui que nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, devemos ser os instrumentos de Deus para explicar a respeito desse assunto, para tratar a respeito do mesmo na nossa EBD. Embora o tema sobre sexualidade possa trazer o desconforto para alguns, esse tema precisa ser tratado por nós na Escola Bíblica Dominical, pois a sexualidade humana não pode ser subestimada. E nós precisamos compreender ainda melhor sobre esse assunto à luz da palavra de Deus. Por isso nós estudaremos nessa lição os parâmetros bíblicos para a sexualidade, os parâmetros bíblicos para o sexo. E é claro que vamos compreender isso à luz da palavra de Deus. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. É claro que esse ponto também possui alguns subtópicos.
e vou estar desenvolvendo subtópico a subtópico com você, até mesmo para que possa trazer clareza para a sua ministração em sala de aula. Então é importante você tomar nota ou baixar o link, ou baixar aí no link o material que já está disponível, muito fácil para você ter acesso. O conceito de sexo e sexualidade. É claro que nós estamos tocando nesse assunto, precisamos tomar cuidado para não parecer que a nossa ministração seja uma ministração depravada, até porque nós estamos tratando com pessoas de diversas faixas etárias na nossa escola bíblica dominical e precisamos explicar isso à luz da palavra de Deus. Como a Bíblia trabalha isso e de que maneira a Bíblia nos traz luz a respeito desse assunto. A biologia define o sexo como um conjunto de características humanas, como macho e fêmea. E essas características também fazem parte das características orgânicas. O sexo é um organismo definido pelos gametas que o produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução de outros indivíduos. O sexo masculino possui gametas que são conhecidos como o espermatozoide. E o sexo feminino possui gametas que são conhecidos como óvulos. A expressão sexo ainda pode ser usada da seguinte maneira: em referência aos órgãos sexuais ou à prática sexual. Já o termo sexualidade apresenta um conjunto de comportamentos, aí já é diferente, de ações e práticas que estão relacionadas ao ser humano pelo seu apetite sexual, a necessidade do prazer, a necessidade da procriação da espécie. Está aí a definição de sexo e sexualidade. E o segundo subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o sexo foi criado por Deus. Aqui, querido professor, você precisa ter noção, ter também muita habilidade para explicar isso para os seus alunos. O sexo é criação divina. No ato da criação, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós percebemos que Deus criou tanto o homem como a mulher como seres que podem se relacionar, podem ter atividades sexuais. Isso é ato de criação divina. Portanto, o sexo faz parte da constituição do ser humano, porque foi algo criado pelo próprio Deus. Deixe isso claro para os seus alunos. E homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, porque um com o outro se completam. E sendo criação divina, não pode ser tratado como um ato imoral. É claro que hoje nós percebemos que há uma depravação total das coisas que foram criadas por Deus, principalmente em relação ao sexo. E muitas pessoas tratam esse assunto como um grande tabu. Mas aqui você precisa demonstrar, como professor da Escola Bíblica Dominical, que o sexo faz parte da criação divina. É algo que foi produzido pelo próprio Deus. É composição de Deus no homem e na mulher. Gênesis 1:31 diz o seguinte: e viu Deus que tudo o que ele tinha feito era bom. É algo bom, criado pelo próprio Deus. Deste modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso ou proibido. Esse tipo de pensamento é um pensamento arcaico que foi estabelecido pela Igreja Católica exatamente para a proibição dos clérigos em se relacionarem. E é claro que nós precisamos tratar sobre esse assunto. O sexo, a sexualidade é algo criado por Deus, é algo foi produzido pelo Senhor, é algo bom, é algo divino que Deus deu tanto ao homem como à mulher. E tudo que Deus fez é bom, assim como o sexo. O sexo não pode ser visto como algo pecaminoso, mas o sexo deve ser visto como algo que Deus criou. Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. E o terceiro subtópico do ponto número 1 vai tratar sobre o seguinte aspecto, dando continuidade ao nosso assunto: a sexualidade como criação divina. Vamos compreender isso à luz da palavra de Deus? Leia, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 28 com seus alunos. Você vai perceber que a sexualidade faz parte da criação divina. Quando Deus criou tanto o homem como a mulher, macho e fêmea, Deus também criou a sexualidade. Leia o texto com seus alunos. E Deus abençoou e disse: frutificai,
Essa palavra pode ser traduzida e traz o sentido também para a sexualidade humana. E é claro que a sexualidade é uma dádiva divina que foi dada para o primeiro casal e estendida para as próximas gerações. E essa dádiva é dada a partir da constituição do casamento, a partir da constituição genuína. Olha o que está dizendo o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. E deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua esposa. Leia esse texto com seus alunos. Esse texto refere-se ao casamento, refere-se à constituição da família e fez parte da criação original, a constituição sexual, tanto do homem como a mulher. Para essa criação divina ser completa, um completa o outro. Isso é propósito de Deus. Leia Cantares, capítulo 4, versículo 10 a 12. Você vai perceber que a questão da sexualidade está relacionada com o ambiente familiar, com o ambiente do casamento entre o homem e a mulher. E o texto de Cantares é uma poesia que traz exatamente esse sentido, tanto para o esposo como a esposa, dentro de um relacionamento no casamento. Fora do casamento já é visto como um ato pecaminoso. Dentro do casamento é visto como bênção de Deus, aliança perpétua que Deus estabeleceu para todo ser humano. E, portanto, não é correto demonizar o desejo sexual de uma pessoa por uma pessoa de outro sexo. É claro que esse desejo deve ser estabelecido dentro das regras do casamento. Fora do casamento, isso é um ato pecaminoso. Dentro do casamento é estabelecido como um ato de Deus, um ato divino. Então não é errado a esposa sentir atração pelo seu marido e o seu marido sentir atração pela sua esposa. Dentro do casamento é algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. E aqui você precisa trabalhar muito bem isso com os seus alunos. É algo divino, algo que foi criado por Deus. O sexo e a sexualidade fazem parte do propósito da criação. Somos feitos para completar um ao outro. E a Bíblia nos ensina isso de uma forma bem clara. O pecado está na depravação sexual. É claro que o inimigo das nossas almas distorce o pensamento puro que Deus estabeleceu a partir da relação sexual do homem para com a mulher e distorce esse tipo de pensamento trazendo a depravação da sexualidade, a depravação do sexo. É por isso que muitas pessoas levantam barreiras quando se trata a respeito desse assunto. Mas quando você olha para o que a palavra de Deus diz, você percebe que a sexualidade é algo puro. Você percebe que o sexo foi algo criado por Deus e não algo pecaminoso. E esse é o sentido original do que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Vamos para o ponto de número 2, vamos avançar com o nosso assunto. E o ponto de número 2 vai tratar sobre o seguinte tema: o propósito do sexo segundo as Escrituras. Qual é o propósito da nossa sexualidade? Qual é o propósito do sexo? Como podemos trabalhar isso em sala de aula? E o primeiro subtópico do ponto número 2 vai falar que o primeiro propósito é para a multiplicação da espécie humana. Esse é o primeiro propósito específico da relação sexual entre um homem e uma mulher. Gênesis 1, 28 já traz exatamente a ideia desse propósito. A multiplicação da espécie, a procriação e a frutificação que Deus estabelece tanto para o homem como a mulher. E claro, Deus também ordenou ao primeiro casal essa responsabilidade de levar adiante a espécie humana. A relação sexual é estabelecida por Deus para que o homem possa se multiplicar. E é claro que esses meios são meios estabelecidos por Deus para um propósito específico. E é claro que a Bíblia refere-se ao sexo como algo prazeroso, um propósito divino que traz a satisfação para o marido e para a esposa dentro de um casamento. Quando nós lemos também em Gênesis a partir do capítulo 6, depois da queda, nós percebemos que Deus também enviou a eliminação, o dilúvio, a eliminação divina para a espécie humana, mas Deus preservou uma família. Deus preservou a família de Noé, conforme está escrito nas Escrituras. E Gênesis 9, versículo 1, você percebe que Deus abençoou a família de Noé e orientou a Noé
novamente essa multiplicação, essa frutificação, essa procriação da própria espécie. E nós estamos percebendo que o primeiro propósito, de acordo com as escrituras sobre a relação sexual, está sendo definido a partir da procriação. O segundo está no segundo subtópico da nossa lição, do ponto número 2, que fala sobre o seguinte aspecto: a satisfação e o prazer conjugal. É claro que esse assunto é um assunto tratado especialmente para casais, para pessoas que são casadas, e é importante a gente explicar isso. Por muito tempo na história da igreja foi ensinado que a procriação, a relação sexual, era somente para a frutificação e para a multiplicação humana, e não para a satisfação e o prazer pessoal entre um marido e a mulher. No Concílio de Trento de 1545 foi proibido a prática sexual da seguinte maneira: nos domingos, nos dias santos, nos dias de jejum e dias de quaresma, pela Igreja Católica. Porque a prática sexual era vista somente pela Igreja pelo fato da multiplicação e não pelo fato do prazer sexual de um casal. Provérbios 5, 18 e 19. A Bíblia diz que o sexo é algo criado para o prazer tanto do marido como da esposa. É algo que traz satisfação para ambos, e não somente como ato de procriação e reprodução de filhos. Nós precisamos compreender que a prática sexual também faz parte da recreação pessoal de um casal. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Paulo ensinando aos irmãos de Corinto e explicando sobre o assunto, especialmente do capítulo 7, ele fala que a relação sexual é algo que trazia gozo para o casal, tanto para o homem como a mulher, trazia alegria para aquela família, para aquela união. E o terceiro subtópico do ponto número 2 vai falar sobre o seguinte aspecto, avançando sobre esse assunto: o correto uso do corpo. Aqui nós vamos compreender a respeito da relação sexual conforme a Bíblia ensina. Mateus 19, versículo 6. Leia esse texto com os seus alunos. Quando ocorre a relação sexual, há aqui a fusão do corpo, pois assim os dois se tornam uma só carne. E a relação sexual estabelece um vínculo entre o marido e a mulher. Os dois se tornam um. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 16. Vale a pena ler esse texto com seus alunos. Quando há o ato sexual entre o marido e a esposa, os dois são templos do Senhor, morada do Espírito Santo, e a relação sexual é a fusão entre ambos, e os dois se tornam um, de acordo com as Escrituras. E é claro que a prática sexual aqui é estabelecida para a prática lícita e não ilícita. Não é copiar o que o mundo diz, não é copiar o que as coisas pecaminosas que estão batendo na nossa porta trazem para o nosso coração. A Bíblia trata sobre esse assunto de uma maneira específica, de uma maneira clara. A relação sexual também é realizada para a glória de Deus. E a Bíblia condena a relação sexual ilícita, é aquela que é estabelecida fora de um casamento. Isso não é aceito pelas Escrituras, o sexo como prática fora de um casamento. Levítico 18, versículo 6 a 18 também diz que o sexo entre irmãos ou parentes é conhecido como incesto, também não é aceito pelas Escrituras. Levítico 18, 23, a relação sexual com animais também é conhecida como depravação e isso não é aceito pelas Escrituras. Êxodo 20, 14, o sexo fora de um casamento como o adultério também é inaceitável pela palavra de Deus. O sexo que a Bíblia trabalha e aceita e ensina é dentro do casamento, dentro de um matrimônio. E 1 Coríntios 6, versículo 13, ensina que o nosso corpo não pode servir à promiscuidade. Promiscuidade é pecado, promiscuidade é coisa errada. 1 Coríntios 6, 20. Mas o nosso corpo deve glorificar a Deus em tudo. Observe bem que essa lição está nos ensinando que a relação sexual
que a Bíblia nos ensina é aquela que é aceita dentro do casamento, dentro da união bíblica, dentro de um matrimônio. Fora do matrimônio é inaceitável pelas Escrituras. Aqui nós já vamos responder várias questões que podem se levantar no meio do caminho. O sexo fora do casamento não é algo tratado como certo, é algo pecaminoso. O sexo entre parentes é conhecido também como algo ilícito. O sexo com animais também não é aceito pelas Escrituras. A depravação do homem, como o sexo fora do casamento, em um adultério, também não é aceito pela palavra de Deus. O que a Bíblia trata como santo, para a glória de Deus, é a relação sexual dentro do casamento, com o marido e a sua mulher. E por que Deus criou o sexo? Primeiro, para a procriação. Estamos tratando sobre isso. Para a multiplicação da espécie humana e também para a união do casal. É muito importante entendermos isso. A relação sexual traz essa união entre o marido e a mulher. Procura demonstrar a importância do seu relacionamento e, claro, procura também desenvolver algo mais afetivo entre os dois. E também para a recreação. A recreação é fundamental na relação sexual. O sexo foi produzido para a procriação, para a unidade e para a recreação. Juntos, os dois, de acordo com a palavra de Deus, se tornam felizes, traz alegria para o seu coração, alegria para a sua alma. Promove uma verdadeira comunhão entre ambos. E esse é o meio que Deus utiliza para o ser humano. E o terceiro e último ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto: o casamento como limite ético para o sexo. É aqui que nós vamos chegar, querido professor. É aqui que está o ápice da sua lição. Você deve ensinar toda essa lição focando no casamento. O casamento é a principal estratégia de Deus para a relação sexual. O casamento foi estabelecido por Deus. Vamos observar a partir dos subtópicos e compreender a respeito desse assunto em nome do Senhor Jesus? O tópico fala que o casamento é a prevenção contra a fornicação. O que é fornicação? É a relação sexual fora de um casamento. Por exemplo, um jovem e uma jovem, eles ainda não estão casados, mas estão tendo relações sexuais. Aquilo ali é um ato pecaminoso, é um ato fora do casamento. Isso é fornicação. E a satisfação dos prazeres sexuais se restringe à satisfação de um casamento, se restringe ao ato do casamento. Por quê? Esse casamento precisa ser heterossexual e monogâmico. E nós estamos ensinando isso na Escola Bíblica Dominical. O casamento é entre um homem e uma mulher. E a satisfação sexual é estabelecida a partir daí. Fora do casamento é um ato pecaminoso. E nós estamos ensinando que o casamento é ato divino. Casamento é orientação de Deus. 1 Coríntios 7:2, Paulo explica isso para os irmãos da cidade de Corinto. E é claro que vale a pena a gente compreender a respeito deste assunto. Mateus 19:5, Jesus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua esposa. Isso é casamento. Isso é palavra de Deus. A relação sexual é estabelecida dentro de um elo conhecido como união, casamento, que Deus estabelece para o homem e para com a mulher. E a prática sexual fora do casamento é visto pela Bíblia como ato ilícito, ato pecaminoso. O segundo subtópico, ele trabalha da seguinte maneira: o casamento e o leito sem mácula. Hebreus capítulo 3, versículo 4. As escrituras ensinam que um casamento é espetacular, que o casamento é estabelecido por Deus e o casamento é digno de honra. E Mateus 19:6 ensina que essa união conjugal é respeitada por todos. E ninguém deve desonrar o leito, ninguém deve desonrar o casamento, porque o casamento foi estabelecido pelo próprio Deus. Daí a importância de ensinar os nossos jovens a respeito de casarem virgens, tanto o homem como a mulher, porque isso é um ato de preservação pessoal para o casamento, para a união bíblica estabelecida por Deus. E é claro que no período de namoro e noivado nós precisamos orientar também aos nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical que esse período é o período que as pessoas devem se preparar para o melhor ato,
para o melhor dia, para o seu casamento. E é claro que a relação sexual fora do casamento acaba manchando o leito, acaba manchando o momento da honra, o momento estabelecido por Deus para o casal. E nós precisamos tocar nesses assuntos na escola bíblica dominical. E é claro que quando tratamos sobre esse assunto, precisamos tratar com muito cuidado. Querido professor, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você com essa lição, que você seja um instrumento de Deus na escola bíblica dominical da sua igreja. Segue a gente nas nossas redes sociais. Semana que vem a gente está aqui para comentar com você mais uma lição da EBD. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço e a paz do Senhor. Tchau, tchau.